Então, estamos aqui, hoje é dia 7 de julho de 1920 ou 1910. A gente vai indo para trás, né? Teve Idade Média no Brasil, se não teve, está tendo agora. E sim, a gente está aqui com mais um amigo, nosso amigo, colaborador, E está cortando. Uma pessoa, Diogo Soares, sociólogo, que está junto conosco há muitos anos na companhia. E numa parceria que abre um leque tão grande que não cabe em nenhuma denominação que normalmente se dá nas companhias artísticas, né? Não é produtor, não é iluminador, não é, mas de repente pode ser tudo isso. Sim. Né? O Diogo já transitou por várias funções, vamos dizer assim, na companhia, né? Já foi sonoplasta, sim, já trabalhou como coordenador técnico, né, do Visões Urbanas. Sim, sim. Como provocador. Artista, compositor. Então fala um pouquinho, Diogo, dessa loucura aí que quantas coisas, né? Quantas participações, sim, você teve na companhia, quanto tempo, né? Eu assim, vou pegar... eu já vi peças da companhia muito antes de eu entrar na companhia, né? Então, acompanho desde o início, praticamente. Claro, não morava em São Paulo, então não via sempre, mas sempre quando podia, estava aqui, vi o começo, vi as coisas que foram se desenrolando, e quando eu me mudei para cá oficialmente, né, para São Paulo, em 2007, aí eu estava entrando na faculdade, e aí o que eu estou fazendo aqui e tal, e fui falar com o Ederson, com a Mises. Diogo, tem uma vaga aqui, a gente está fazendo umas temporadas. Eu vinha de umas experiências na minha cidade natal, trabalhando com rádio, sempre trabalhei com música, sempre tive banda, então era uma coisa, você não tem meio que uma vaga possível de ser sonoplasta aqui. E foi isso, assim, acho que esses primeiros momentos foram assim, dar play no CD e entrar na viagem, assim, né? Sem entender muito bem o que estava acontecendo. Eu lembro foi uma temporada na Galeria Olido, né? Foi longa, acho que 2 meses, alguma coisa assim. Toda semana ou a cada 2 semanas uma peça diferente. Então uma eu pude amostra do repertório, né? Isso. Então eu pude entrar e ver o repertório até aquele momento, o todo que tinha sido feito, né? Isso foi muito importante, e eu, até aquele momento, eu era o cara que, tipo, posso ajudar em qualquer coisa, tô aqui olhando, dou play, participo dos ensaios, mas ainda me entrosando, né? Claro, mudança de cidade, entrando numa faculdade super difícil, né? Então, era um momento muito de mudança e descoberta das coisas. Mas eu acho que a partir disso, acho que eu lembro muito bem 2008, 2009, 2010, assim, esses 3 anos, assim, foram anos muito de pensar criações, de pensar ligações entre ciências sociais, no geral, né? Mas texto de antropologia, texto de filosofia, discussões sobre política no Brasil, como se faz arte no Brasil. Tudo isso eu lembro de as nossas caixas de e-mail estarem muito cheias nessa época, assim, né? Debates. E foi um espaço muito bacana, assim. Claro que isso foi se desenvolvendo para outros lados, né? Mesmo a minha carreira profissional foi se encaminhando para uma questão mais de projetos, de coordenação de coisas, que eu acho que também ajudou na companhia em certo ponto, né? Uhum. De ajudar a organizar coisas, planejar som, planejar a estrutura de festival, não sozinho, né? Mas ajudar nisso, né? Uhum. E que também foi pensar peças novas, sonoplastia. E, então, teve uma ajuda meio que é sempre do corpo artístico, no brasileiro principalmente, né? Sim. De um esforço corporal, mas também de um esforço intelectual, né? Juntar as duas coisas
num ambiente mais rarefeito, sem muita grana, sem estabilidade, né? E que a gente gosta de pensar que nos leva a pensar coisas além, né? Que essas dificuldades também nos dão novas possibilidades que em lugares onde tem muita grana, tem muito investimento, tem muita tecnologia, a gente acaba ficando meio preguiçoso, né? Mas isso é mais ou menos, né? Tem que ter grana, tem que ter investimento, tem que ter projeto político, cultural, tem que ter fomento, não só mensalidade, mas tem que ter um projeto de longo prazo, né? Para pensar o corpo brasileiro, como ele fala, como ele produz coisas e tudo mais. Que legal. E você estava sempre perto e para a gente era muito engraçado porque você assim o que essas conversas estão revelando também, né, para as pessoas que vão assistir e que só tinha contato conosco nessa condição de plateia, né? Sim. Que as pessoas que transitam na companhia, elas não vêm assim cumprir um horário e vão embora, né? Elas vão se misturando, vai misturando, como você falou. Se nós estamos trabalhando um tema, né, você várias vezes veio dar palestra sobre esse assunto, né, de que se estava falando, porque as ciências sociais permite, né, esse conhecimento vasto, né, que a pessoa, né, tem esses tentáculos na política, na antropologia, e aqui na companhia um tema ele se mistura com tudo isso, né? Ele nunca fica isolado da política, embora talvez isso não apareça em cena especificamente, né? Então essa parte mais intelectual você sempre fez junto conosco, né? Tem uma parte que é muito engraçada quando você estava... Porque os momentos de não ter nenhuma verba na nunca impediram de você estar aqui, mas tinham momentos que você tinha que trabalhar muito, como agora também, e que não dá para ficar aqui, né? Na intensidade que a gente tem. Mas se perguntar para qualquer um da companhia, o Diogo faz parte da companhia? Faz, né? De alguma maneira faz. Sempre o Diogo está orbitando a companhia, né? Seja colaborando através de uma reflexão ou até mesmo numa última performance que a gente fez, né? O Refúgio, o Diogo criou a trilha sonora desse espetáculo, né? Junto com os depoimentos de pessoas que não moram no Brasil. Quer dizer, que moram em São Paulo. Que moram no Brasil, são estrangeiros, mas moram no Brasil, né? Escolheram São Paulo para viver e para fixar as raízes. E o Diogo criou essa cena a partir desses depoimentos, né? Então, várias línguas, pessoas falando em chinês, em inglês, alemão. Tinha um depoimento de um sírio, enfim, de várias línguas. E você criou a trilha junto com esses depoimentos. Como foi fazer esse mosaico de juntar vozes, né, depoimentos que traziam uma carga dramática muito forte, e uma composição que dialogasse com isso e que não eliminasse o peso dos depoimentos, mas também que deixasse sua marca ali como compositor? Como foi esse processo Eu vou fazer um arco aqui, porque a pergunta foi longa, né? Então, tipo, vou fazer um arco para até chegar nesse momento da composição, assim. Porque acho que narra um pouco essa trajetória que para mim é importante, assim, que teve até uma brincadeira durante minhas fases iniciais na companhia, que eu usei uma fala do Levi-Strauss para falar sobre a cosmologia, né? Cosmologia. Isso. Porque é um mote, né, do estruturalismo, né, do Levi-Strauss, né, que as coisas apareçam como organizações
planetárias, astrais e com estrelas e tudo mais. Por quê? Por que dessa leitura? Claro, eu estou fazendo um simplismo aqui, né? Mas assim, porque uma coisa afeta a outra, né? As coisas não são simplesmente uma coisa tem um caminho, a outra coisa tem outro caminho, e porventura as coisas se encontram. Não, elas têm interesses. O Goethe vai falar de afinidades eletivas, né, também. Quer dizer, as coisas têm certas químicas, né? E tem certas químicas e físicas, que porventura, se apegam, como magnetismos ou como misturas de elementos químicos que se combinam e a gente não sabe mais a diferença, né? Então, o que eu acho é que a própria forma da companhia fazer a composição, né, que eu fui me entrosando lá desde 2007, é uma forma que não é que ela não expressa ideias objetivas e claras, mas é que ela transcende um pouco, e aí eu pego a questão da ordem, né? As coisas têm ordens, e não por ordem no sentido organizacional, mas ordens de tamanhos, assim, né? Que é um pouco mudar a perspectiva das coisas, que ao invés de tratar um conceito político, liberdade, ou identidade, ou o que seja, que tal a gente expandir um pouco mais isso e colocar isso num ambiente muito mais, numa visada muito maior? Porque às vezes vira uma arte um tanto panfletária e focada muito num certo momento, e muitas vezes a arte é aquela coisa que perpassa coisas, né? E que não precisa ser explicações de um manifesto, né? Sim. Elas precisam tocar, elas têm outros interesses, outras funcionalidades, ela não tem, né? Ela não está ali como no sentido funcional mesmo do corpo, né? Aquilo lá, né? Ela opera outras, aí pegar os astros, né? Outras forças, né? Outras histórias que remetem a subconscientes, inconscientes e tudo mais. E então nisso a gente foi fazendo criações muito legais. Muita gente, assim, eu tenho experiências claras assim, com peças, né? Sobre que eu poderia ficar horas falando aqui. Por que certas cenas foram para certo lado, e, né, das Duas Mulheres de Sombrinha, e a gente pode descer milhares de coisas sobre, né, dezenas de textos de Durkheim e Weber, e um monte de coisas que passaram na nossa cabeça, e o que eu trouxe, né, e que, então, que vai explodir um pouco isso, né, que não é para ficar, o conceito, sabe, assim, que é um pouco também que eu acho, que eu vejo que vocês me ensinaram um outro lado, que é também de ver a arte teatral e a arte de dança saindo daquele corpo que é o mecânico, né? Saindo daquela fala, daquela atuação que ela é única, sempre igual, né? Então, quer dizer, eu acho que por isso que eu falo de afinidades eletivas, as coisas meio que combinaram. Eu estou vendo aqui um certo arcabouço teórico que fala sobre as coisas culturais serem construções míticas, como o mito que é atualizado. Não é que a gente fala o mito fala por nós, né? Então é aquela coisa que o corpo também fala coisas que a gente não quer ouvir, né? Não quer ouvir, sim. Que a gente silencia, que a gente não. O Ederson é um professor de yoga, sabe muito bem quando as respirações travam, quando aparece um sentimento ali num movimento. Isso sempre aparece, sempre. Isso eu ouvi, gente, dezenas, centenas de ensaios com Mirtes e Ederson aqui. Quer dizer, tipo, a pessoa sabe, tá travado, o que tá acontecendo, né? E sabe que vai rebater em coisas, que tá passando no dia a dia, que o corpo é um corpo presente, não é um corpo inventado. Agora você é o Romeu do Shakespeare e agora acabou sua vida. Não existe isso, né? Então, aí o que acontece é que eu acho que essas criações vão te construindo, dando uma força, uma base, para que você pense organizações de cenas e de estruturas musicais que vão além da canção, que a companhia também é muito famosa por usar canções muito famosas, né? Tem Frank Sinatra, tem composições clássicas e tudo mais, quer dizer, mas isso intercalando com uma série de outras camadas que diluem
aquela primeira, que é uma puxada de memória, né? Eu já ouvi isso aqui antes, mas espera aí. Qual é o efeito que tem isso junto com outras coisas, né? Então, você passa a olhar a coisa não pelo lado óbvio, mas pelas frestas, aí hoje, olhando outra coisa que eu falava do Walter Benjamin, né? Pelas frestas, pelas obscurecências, pelas falhas, que tem muito a ver também com partes que a companhia me trouxe, quer dizer, eu olhava isso a partir do Walter Benjamin, né? Mas que a companhia me trouxe um olhar oriental, de outras pesquisas. Quer dizer, tem uma série de coisas que foram navegando meio que em conjunto, assim, e que aí aparece... então, na trilha que você quer falar, só para me alongar mais, porque eu poderia falar outros exemplos, né? Eu acho que tem uma vontade de um olhar minimalista. Eu gravei um violão com uma série de ecos, mas é só um violão. É um violão, assim, é simples, assim. É tipo, é um olhar, fala assim, não, eu vou gravar aqui, eu tava com esse headphone aqui, tipo, e aí tava com o meu violão, e aí, vamos gravar aqui. Daí, beleza. Não, mas peraí, isso tem um efeito, né? E eu tava pensando nos ecos, que é o eco mesmo da voz das pessoas. Sabe que as pessoas são ouvidas? O que acontece com isso, assim, né? E a respiração também, né? Que tem nessa trilha. Exato. E aí a trilha aparece com tempos muito diferentes, né? Que uma canção normal, ela não muda o tempo, né? Uma canção normal, eu digo, essa canção de rádio, essa canção pop, ela começa e inicia, ela pode ter tempo, partes diferentes, pode ter refrão, tudo mais, mas ela tem uns quadros ali que fica claro, assim, né? E aí a ideia ali é alterar o ritmo para mudar como que vocês falam? Não é a estrutura, mas é a capacidade do corpo de sofrer mudanças com o vento, com a pisada e com o som também, né? Então, tipo, é olhar que, tipo, e aí essa é uma coisa que essa pode ser uma outra segunda pergunta, mas que assim, a partir daquele primeiro momento onde eu só apertava o play, né, nas peças, a partir de 2008 eu introduzi computador e a partir disso eu usava programas de mixagem de DJ, né? Hoje estão muito mais avançados, né? 12 anos depois, mas assim, ali eu recortava trechos muito pequenos, criava loopings na hora, então não tinha, nessa fase, 2008, 2009, 2010, assim, não tinha trechos longos, assim, a não ser alguma coisa extremamente muito combinada, mas realmente a gente evitava marcações muito claras. Sim. E trazia muito mais um entrosamento entre o que eu estava olhando, eu estava com o iluminador do lado, né? Na época era o Denilson, e aí, tipo, então a gente, beleza, o que a gente está fazendo? Tô vendo que está diminuindo a luz, então, beleza. O Ederson pegou aquela pedra, tá bom, então encaixa aqui, né? Então, às vezes tinha uma coisa que era, a cena tá rolando, gente. Não vai parar. Tipo, você vai tirar o som só porque ele acabou, sabe? Tipo, vai tirar. Tipo, a cena tá rolando, tá todo mundo ali. De repente, o Ederson e a Andrea e a Bárbara se olharam e começaram, vamos brincar aqui numa outra coisa diferente. Isso aconteceu muitas vezes. Muitas. Sim. Então, e é uma coisa muito difícil de entenderem. De uma pessoa que chegue no momento, ela tem muita dificuldade de entender isso. Ela tem que viver a companhia para poder entender. Ou seja, ela está praticamente em cena. Você estava em cena, mesmo não estando fisicamente, mas estava lá, né? Porque... eu acho que assim, e nisso eu era colocado a pensar não só o som, onde vai estar a caixa de som, onde vai estar, onde que vai entrar, ou por que, mas era pensar, eu precisava pensar toda a luz. Então, tipo, não porque eu fazia a luz, certo? Mas porque eu precisava entender por que o Denilson subia, descia, tal, fazer. Eu precisava entender toda a organização do palco, por que tava as coisas ali, sabe assim, o que estava acontecendo. E nisso, a gente tem que pensar também em estruturas brasileiras, né? Porque teve peças que a gente
fez em palcos gigantes, absurdos. Sim. Teve peças que não tinha nem coxia direito. Assim. Então você tinha que pensar os tempos das coisas muito diferentes, assim. Sim. Tipo, um palco, o cara demorava 1 minuto para entrar, para subir. Tinha cenas longas que pega o Ederson ou o Helder na época, assim, entravam lentamente, puxando, arrastando o pé. Quer dizer, num palco grande, isso demora 3 minutos. Num palco do Sesc pequenininho, demora 30 segundos. Tipo, e o legal era que funcionava, assim, sabe? Não era uma forçação de barra, vamos fazer uma peça mais curta, mas era porque tinha construções mesmo, reais ali mesmo, tipo, de entender o que a gente estava fazendo naquele momento, naquela hora, que não era uma coisa pré-fabricada, estava pronta, né? Tipo, que você estava entregando para a plateia, assim, não, tipo, a gente tem que reagir ao que está aqui, né? Então, vamos fazer. E óbvio... desculpa, Anderson. Por isso que faz tanto sentido, né, a permanência a presença do sonoplasta ou do pesquisador musical durante o processo, né? Ele não é um técnico simplesmente que vai nos encontrar no final, quando esse produto já tiver executado e pronto, né? E daí a gente te passa a bola para você pensar a operação, né? Todo esse curso, né, faz sentido, só reforça a necessidade da permanência e da presença do sonoplasta e do pesquisador musical durante todo o processo da companhia, né? Isso a gente sempre tentou, e nem sempre era possível por conta de financeira mesmo, né? Mas nossa ideia era sempre ter, e ainda é sempre ter o pesquisador musical junto, porque ele estando ali presente, participando do processo, é só dessa forma que essa delicadeza e essa forma de operar é possível, né? Sim. E o conhecimento de música que você tem, né, Diogo, também ajuda muito na sugestão de músicas, né, perto ou longe da gente, né? Existe. Agora a gente está longe há sei lá quanto, né? 4 meses. E também períodos que você trabalha mais intensamente, a gente acaba ficando mais afastados mesmo, né? Sim. Mas isso é assim, mas tem períodos que está muito perto. E também teve uma época que você... Não teve uma época. Você, além de tudo isso, você ainda cuidava do elenco. O elenco que te deixava absolutamente louco. O Diogo que sabia a hora que a gente tinha que o carro sair, a hora que a gente tinha que entrar no palco. Você é a frase famosa, falta 5 minutos. Você chega lá. Então, você também tinha essa desenvoltura de ir lá para fora, ver quem estava chegando. Teve uma época que a gente queria que você ficasse ali conosco, fazendo esse papel. Diogo, pelo amor de Deus, porque, por exemplo, o Sesc, ele não tem uma pessoa para orientar, né? A pessoa chega lá 5 minutos atrasada, se você não esqueceu de dizer, olha, essa pessoa pode entrar, ou quem chegar... Eles vão bloquear, né? Eles vão bloquear, né? Então, a gente já teve casos de pessoas que foram no Sesc Belenzinho, que é longe, né? E chegaram lá e não puderam entrar. E isso é muito ruim, porque a gente já... Não, então eu estou só querendo isso fazer também assim... é a nossa realidade, né? De não ter verba sempre suficiente para ter alguém da produção fora do palco, né? Fora da cena e cuidando dessa coisa que é tão importante. Então, você tem esse arco, né? Que você... que também acaba no companheirismo, na amizade, né? Porque a gente vai se afeiçoando e todos vão se misturando e essa coisa tensa, né? Que quando instala a peça, são
o dia de instalar a peça no teatro, né? Ela sai do estúdio e aí ela tem que se adaptar ao espaço do teatro e muitas vezes isso acontece no próprio dia da estreia. Então, se ali junta todo o elenco, né? Todos os técnicos, todos, né? No mesmo espaço, tendo que resolver seus problemas, testar a luz, testar o som, enfim. Todo mundo tenso. Todo mundo tenso. Eu acho assim, vocês perguntaram várias coisas, assim, eu vou tentar puxar mais essa parte. Esse meio que trabalho, assim, de cuidar das coisas, assim, realmente foi uma coisa que eu desenvolvi nos últimos 10 anos, assim, que fez eu seguir uma carreira, inclusive, diferente, assim, de gestor de projeto mesmo, né? Então, é interessante isso, porque é uma das coisas que eu tenho um pouco de desenvoltura. Não era uma coisa completamente dada para mim, não era uma coisa que nossa, eu vou fazer isso mesmo, né? Mas é o que eu faço no dia a dia, assim, né? Tento, pelo menos, né? Então, acho que é interessante que isso tem que ter uma mistura entre organização, mas uma pessoa só organizada, ela realmente não consegue fazer esse trabalho, porque ela tem que lidar com pessoas muito diferentes. Então, tem que ser uma pessoa que lide com pessoas, né? Que saiba os temperamentos. Então, eu acho que justamente um pouco isso que está sendo criado assim, em outras empresas, em outros ramos, fora da classe artística, assim, mas na comunicação, que é o gestor de projetos, assim, né? Que é o cara que meio que vai ser um coringa para falar, não, eu consigo fazer um designer falar com um desenvolvedor, sabe assim? E é isso que muitas vezes, para quem nunca conviveu numa companhia de teatro, gente, de dança, são pessoas muito peculiares, assim, para dizer, né? Tipo, então, não são pessoas normalmente assim que te vai dizer, eu vou fazer tal coisa. Não, ela tem os rituais dela, ela cuida do corpo de uma certa maneira, com certos horários, faz benção para a lua meia-noite e tem que fazer aquilo, o corpo não... milhares de coisas, gente. É uma outra... E assim, não estou falando tirando sarro, não. É uma outra sensibilidade. E é por isso que as pessoas fazem isso. Se todo mundo fosse para ser engenheiro, né, ou arquiteto, é outra coisa, sabe? É outra sensibilidade com relação ao espaço, com relação ao ambiente. Mas a relação com o corpo, ela tem que passar por tudo que você faz, minimamente, sobre que hora você toma água, o que você faz, como que você usa o cachecol, por quê, e tal, e tudo mais, assim, gente, não é uma outra olhar, é um outro olhar mesmo. E nisso eu pego muito, a gente como sociedade está muito acostumado atualmente a falar muito de diversidade. Eu não gosto muito da palavra diversidade, vou explicar, mas tipo, porque parece que a gente é um pacotinho de bala só com embalagenzinhas diferentes de cor. Isso né? E na realidade a gente tem que lidar com a diferença, porque a gente não olha o outro como um diferente. A gente olha, não, mas aquele cara tá sendo burro, ou ele, né? Tipo, não, olha, aquele corpo ele é diferente, né? Ele tem que ser tratado diferente, não é uma maquininha de balé, né? Assim, tipo, todo mundo igualzinho e vai reproduzir mecanicamente, industrializadamente, na feira, na esteira de montagem dos corpos, sabe assim? Não, cada um é diferente. E acho que isso também a companhia me ensinou a pensar os corpos, que eles podem ter alcances diferentes, terem impactos diferentes, eles podem ter ações diferentes, seja falando, cantando, agachando, tem várias possibilidades, esses corpos diferentes. E não quer dizer que eles são menos, eles só são diferentes, assim. Então, mas no trato do dia a dia, cada um também, e aí, outra coisa, né, que não é normal de todo mundo, né, porque todo mundo que está nos ouvindo aqui, normalmente ia trabalhar, né, num escritório, vai lá, bate ponto, almoça com a galera, volta e vai embora. Com uma trupe de teatro, de dança, você viaja, você vai no hotel, você pira, você fica longe da família, você come comida ruim, estragada, você não dorme.
você não dorme porra nenhuma. Então, quer dizer, todo mundo fica estressado. Imagina todo mundo estressado, querendo estrear uma peça nova, com gente famosa vendo a peça, e você falando assim, caralho, eu só quero ter um corpo aqui nessa porra. Então, todo mundo tá muito tenso, né? Sim, então, todo mundo sim. tá muito tenso. Então, é lidar com esse corpo, nesse momento, com toda essa caos que está acontecendo, né? E já aconteceu milhares de vezes, né? A gente foi pro Rio de Janeiro, aconteceu uma coisa, a gente foi para o interior de São Paulo, aí demorou, daí o outro vomita na viagem, daí parou, e agora não vou conseguir mais atuar. E aí o outro passa a madrugada gritando e pulando na cama, e coisas assim. Então, eu acho que é lidar com essa forma de organização que precisa ter um arejamento das pessoas também, né? Não dá para simplesmente ter... Não, mas é que era uma coisa que, tipo, que na hora, e a minha brincou com essa história, 5 minutos, tal, coisa assim. É que na hora, daí tá todo mundo assim, eu acho que descarrega uma adrenalina no corpo dos artistas que estão próximos de entrar no palco, que não acontece literalmente comigo, mas eu vejo isso acontecer, né? Que relaxa, assim, que tipo, foda-se, agora não vai entrar porra nenhuma. Sabe aquele momento que você tá disperso, assim, tipo, e aí tem que chamar, gente, vocês estão, né? Vai entrar daqui, tem que entrar, gente. Acabou. Não tem agora jeito. acabou. Parem de fingir que não vai entrar. E claro, tem maneiras e maneiras de fazer isso, né? Eu acho que eu nunca fui chato, assim. Não, mas era engraçado, né? Porque, sim. Ai, meu Deus, o Diogo, lá veio o Diogo. Sim. Quando você aparecer, já sabemos, falta 5 minutos. sim. Então, eu fico pensando que você precisa voltar, né? Precisa, né? Seria muito bom se você, depois que passasse se é que vai passar, né, essa pandemia, voltar a conviver mais com a gente de novo, porque parece que agora, a partir do fim do ano, do fim do ano para cá, a gente está com um elenco mais aplacado. Sabe? Assim, parece que a companhia adquiriu uma maturidade. Ela entrou numa outra fase, né? Sim. Que interessante. Eu acho que você poderia experimentar agora aquela loucura, né? Parece que esse ano é o ano de tudo às claras, né? Nada você consegue esconder. E a companhia, ela está vivendo esse momento em que ela está aplacada. As pessoas que ficaram, né? Porque o ano passado saíram 4 atores, 4 intérpretes, porque eles estavam numa fase de muitas dúvidas, né? Quando a pessoa está com muitas dúvidas, ela tem que ir embora, tem que resolver, né? Então, 2 eram pessoas muito antigas na companhia e 2, um orbitava, entrava e saía, e uma menina, né, a mais jovem, que estava querendo, imagine, ela queria ir para o Japão. E foi assim, eu falei, então você tem que ir, não dá para ficar aqui querendo estar no Japão, então você não faz nenhuma coisa nem outra. Ela ia estudar com o Yoshito, mas logo que ela saiu da companhia, o Yoshito morreu, e, bom, enfim, né? Então, assim, quem ficou, quem está conseguindo fazer seus outros trabalhos e sem deixar de dar atenção para a companhia e sem usar os outros trabalhos como desculpa para não fazer o que tem que fazer aqui. Nós conseguimos resolver essa história, né? Então, seria legal você poder viver uma nova situação, né? Assim que der. Porque eles também já te conhecem, não é nenhuma novidade, né? Sim. Aproveitando essa coisa
Você vai perguntar, Mi? Eu queria conversar com o Diogo da Garça, né? Que nossa mais recente criação e que o Diogo ficou integral ligado, né? Trabalhar, não vinha fisicamente, né, na companhia, mas estava ligado e trocando. A gente trocou muita ideia, muito texto, muita conversa, né? Que Sim. mobilizou bastante. Eu não fiz parte das discussões das cenas exclusivamente, assim, né? Mas eu fiz até uma fala, né, com vocês. Sobre o Ghost in the Shell. Isso. Só deixa eu voltar num ponto anterior, assim, porque eu acho que essa coisa da mudança de gerações, né, que você estava falando, Mirtz, me lembrou uma coisa assim, porque essa fase que eu entrei em 2007, tinha muita gente jovem, né, nova, assim, e que também estava descobrindo muitas coisas na vida. E eu considero que, apesar de eu estar um pouco mais velho nessa época, assim, já com 27 anos, era um momento muito de descoberta meu também. Assim. Então, quer dizer, eu acho que a companhia, ela gira em torno um tanto disso, assim, de descobertas e de também construções de, tipo, olha, tem coisas que são para só faz quando você tem experiência. Não, né? Tipo, então, né? Então não tem sempre um jogo aí que não é sobre aquele corpo de balé que precisa ser super jovem porque ele precisa bater, né? Ele precisa calejar, ou também não é aquele corpo mais velho que já viveu tudo, assim, é uma mistura, né? Então, realmente cria efeitos diferentes. Teve pessoas durante esse tempo que tiveram filhos, teve pessoas que, né, tiveram problemas com família e tudo mais, assim, por conta dessa parte bem jovial, eu tô aprendendo a viver e tudo mais. Que para cenas, assim, é um sabor muito legal, assim, é bem interessante. Assim. Sobre Ghost in the Shell e todas as discussões, assim, foi interessante passar por isso, assim, porque era uma das coisas que eu estava me estudando lateralmente por conta da companhia, né? Não foi uma coisa que eu, assim, vou estudar isso aqui do nada, assim. Foi uma época que eu estava olhando outras coisas, fiz outros cursos também de questões orientais, a partir do olhar da antropologia e da sociologia, que tem uma crítica realmente feroz há muito tempo, desde os anos 80, no mínimo, né, já é consolidado na academia, uma crítica ao orientalismo, né, a olhar o oriental como se fosse um espaço único, como se fosse um lugar onde não acontecesse milhares de coisas, onde não envolvessem não só japoneses e chineses, mas, tipo, tem indianos, tem gente da Indonésia que fazem parte do Oriente, que a gente coloca lá os árabes como Oriente também. Quer dizer, olha o mix de coisas, de valores, de teorias, de filosofias, de religiões diferentes, que a gente coloca num mesmo balaio de coisas. Né, no lugar do exótico só, né? Isso. É o exótico, o Oriente exótico. É aquele que eu vou... Isso, que é um Oriente que precisa ser essa pasmaceira, né, para legitimar o lugar do Ocidente no mundo, assim, né? Então, é óbvio que ele tem dezenas de decantações políticas, geopolíticas, questões de religião que vão se construindo em ramos muito diferentes, né? Tem ligações entre budismo, hinduísmo, tudo mais, mas é preciso entender essas coisas de uma maneira maior, né, mais ampla. Assim, né? Então, assim, quando eu fui ver Ghost in the Shell e me apaixonei pelos quadrinhos, assim, e tinha todo um subtexto por baixo nas notas de rodapé, nas questões que falavam sobre religião, evangelismo, os evangélicos, neopentecostais chegando no Japão. Quer dizer, você tem uma série, e claro, no final dos anos 80... Interminável, né? E você tem uma série de questões sobre energia nuclear, sobre questões robótica. Então você tem uma coisa ali, e aí de repente cai num objeto que é uma coisa que eu gosto muito, que de repente, ela fala frases do Confúcio de milhares de anos atrás. Aí de repente ela usa o Nietzsche
para usar uma frase ali. Aí, de repente, ela usa, sabe assim, tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui, sabe? Assim, tipo, e aí eu notei que era justamente um pouco do que a companhia propriamente fazia também, assim, né? Que não era pegar uma caixinha com outra e remendar e falar que fez isso aqui porque fez, né? Mas era um construto que precisava parar em pé, assim, minimamente, falar assim, não, peraí, tem a ver, sim, como que a gente vê o nosso corpo com a religião, porque religião tem muito a ver com como a gente trata o nosso corpo, o que ele pode passar, o que ele pode ver, o que ele pode consumir. Religião tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso, né? Com as práticas diárias, né? O Weber vai falar do protestantismo, né? Sobre o ascetismo, como que eu cuido, assim, ou eu preciso estar, né? Limpo. Olha aí, mais uma roda de conversa, hein, Diogo? Já estou anotando aqui. E aí, assim, e é legal que foi interessante, porque aí foi a primeira mesmo, que eu usei uma técnica que eu aprendi na faculdade de leitura de cinema, de como você faz uma leitura técnica de cinema a partir de um olhar sociológico, de um filme. E aí eu pude passar o filme todo, isso foi interessante, que todo mundo, a reação que eu lembro, que eu tenho em mim, assim, que todo mundo falou assim, eu não tinha visto isso, gente, como assim, né? Sim. Porque era isso, tipo, olha, tá vendo? Daí eu olhava uma cena que ela olha no espelho e tudo embaça. E aí eu fiz uma leitura ali e tal. Então, tipo, e tem várias coisas que ela passa, e aí eu fui, e eu acho que ficou excelente, assim, de verdade. Assim, uma das coisas que eu falo assim, caralho, isso foi realmente muito bom, assim. Ficou muito Poderia bom. até escrever, assim, porque eu consegui... fala. Eu acho que eu teria levado esses estudos mais além, né? Porque ele é muito vasto, a peça, no fim dos ensaios, ela tinha mais de 2 horas. Eu cortei um monte de cenas, porque não era possível levar em 2 horas. E então, sabe quando você fala assim, não estou satisfeita, não com a peça, né? Eu acho que depois a gente deu uma limpada ainda maior, mas nessa parte de estudar mesmo, isso que você está trazendo, né? Eu acho que ainda a gente não alcançou muitas referências, muitas coisas que nós discutimos. Eu gostaria de discutir outra vez, de ter essa... Mas é que esses mangás e esses animes, eles são inesgotáveis, né? Eles trazem um leque de discussões muito grande, né? Pra gente até que o Diogo, peça, né? O Diogo eu lembro que você deu de presente pra gente, logo no começo, o mangá, né? Sim. Falou, ó, é um calhamaço, né? Tá até devido... Ele tem todas as partes, né? Porque ele não foi lançado assim quando ele foi lançado, porque ele era revistinhas semanais, assim. Eu acho. E aí quando lançaram essa versão em português, já traduzido tudo, aí eles colocaram num livro, né? Ficou um livro só. E teve muitas discussões, né? E claro, é preciso separar, né, o mangá da produção que o mangá fez, porque ele era muito focado em um adolescente de 15, 16 anos. Ele tinha uma série de questões temáticas ali que passavam por uma coisa mais juvenil, mas o filme, quando ele vai ser feito em 95, ele é outro bicho, né? E aí ele traz um caldeirão de referências também, né? Porque você vai vendo as entrevistas do diretor, e aí você vai pirando e você fala, não, nós não chegamos... Como gosto por estudar, eu acho que não chegou. E na peça, a gente deixou que não ia caber mesmo, né? Também outro assunto transversal, que são os fantasmas de Fukushima e os javalis que se proliferaram depois da explosão. Que é um estudo antropológico também, né? Dos fantasmas, né? Que vai falar sobre os sonhos das pessoas, né?
eu gostaria de levar adiante e no momento que a gente está vivendo, ele toma outras proporções, porque nós estamos vivendo um momento de desencarne em massa, né? São pessoas morrendo aos montes. E isso tem muita semelhança, quer dizer, semelhança, porque em Fukushima eles morrem quase que imediatamente, né? Mas aqui não, né? Aqui vai, nesse momento que a gente está, estão morrendo ao longo dos meses. Sim. Então, acho que tem muito a ver, né? Trabalhar, são assuntos meio tabus, né? Mas que a gente podia juntar aí com corpo, religião, e aí já está convidado. A Garça, já né? intimado. A Garça, ela fala sobre distopias, né? Sobre esse futuro distópico que a gente vivenciou em 2019, né? E continua vivenciando um presente e um futuro distópico. Eu lembro até que a gente falou muito sobre heterotopias, né? E também você trouxe um texto do Paulo Arantes que foi muito... foi uma maravilha, né? Interessante da Qual gente era o texto? refletir. Agora eu não estou lembrando, vocês me pegaram. Ele falava sobre Paulo Arantes, a sociedade como um navio, né? Que ela esse lugar do navio como um mar, como um intervalo entre duas ilhas, entre dois E ele fala de sociedades portos, né? que sonham, que se a sociedade não tiver sonhos, o navio como um sonho, né? Sim, até que eu fiz eu lembrei quando porque assim, né, falar que você viveu uma grande parte da sua pouca vida ainda na cidade de Boiçucanga. Sim. E eu lembrei no texto do Paulo Arantes quando aquela competição super dos barcos, como que chama? Dos veleiros da regata mundial, né? Uma regata que vai parar em São Sebastião, e a gente ficava na expectativa de quando que esses barcos iriam chegar, que são barcos maravilhosos. Sim, quando eles e que dependiam de milhares de coisas, porque o tempo ali dependia da tempestade, de vento, porque não tinha motor, né? E aí a gente ficava seguindo essa meteorologia para saber que horas que a gente ia correr lá para ver. Isso era uma coisa muito emocionante, e eu lembro do dia que a gente conseguiu ver os primeiros chegarem, e me deu essa sensação de que eles trazem histórias, eles vêm de outros lugares, que é uma coisa muito ancestral. E aí o Paulo Arantes faz essa citação nesse texto de uma sociedade que não sonha, né? E que como que isso é ruim, né? Então, assim, a gente juntos, né? Você com a companhia traz muita vida, né? Uma troca de muito conhecimento, muito sabor. E aí eu fico querendo que você fique aqui, mas é impossível mesmo, né? A gente tem que lidar com essa... A pessoa tem que ganhar, tem que comer, tem que pagar aluguel, não dá para ficar. Sobre essa questão, é engraçado, porque aí eu poderia falar uma hora aqui, porque são coisas que... Eu gosto de falar de coisas que eu gosto que me faz pensar, né? Que é isso que o mito também faz, né? Ele não tem um pensamento em si, né? Ele faz pensar as coisas, né? Ele reflete as coisas. Então, se eu não lembro exatamente do texto do Paulo Arantes, mas eu entendo a função do que ele está falando, porque ele vai olhar muito para o começo do século XX mesmo, 1910, como a gente começou a conversa, 1910, 1920, que o mundo estava ainda não entendendo que saiu daquela Belle Époque dos franceses, assim, né? Que era tipo, o mundo perfeito, aquela Paris, né? Cheia de ricaços e tudo mais, só que o imperialismo comendo solto na Ásia,
na Índia, na África, na América do Sul e tudo mais. Quer dizer, para ter aquele mundo urbanizado, das vitrines gigantes, precisava estar comendo pau solto de escravidão, violência no restante do mundo, né? Só que aconteceu é que o começo do século XX é o início da decadência desse imperialismo, né? Das grandes potências disputando ainda, recortando o mundo. Não, a África aqui, ó, esse tantinho aqui é da Bélgica, esse tantinho aqui é da Holanda, esse tantinho aqui é da França. Então, quer dizer, e ali a gente começa, claro, a Primeira Guerra eclode para mostrar isso, né? Para mostrar que havia uma crise do imperialismo no geral, né? Não o imperialismo de um país só, mas do complexo que se chama imperialismo, né? Agora, o grande problema que o Paulo Arantes vai falar é que no começo do século XX as pessoas falam assim, caralho, mas esta merda que vocês estão vivendo, tipo, não vai mudar. Não, tipo, o que está acontecendo? Que, tipo, então as pessoas meio que pararam de pensar assim, não, tá indo para frente. Não tá indo para frente. O que está acontecendo? Então, assim, no fim das contas, havia uma pulsão que ninguém sabia o que era assim, tipo, uma pulsão assim, meu, tomara que venha uma guerra e, tipo, é isso, tipo, é essa coisa disforme que não é um sonho daquela viagem, né, que o barco simboliza muito bem, principalmente para os ocidentais, né, a ideia de que o barco levou, né, a história para o outro lugar e tudo mais. Porém, eu acho que tem um outro problema que é justamente, talvez a gente viva numa analogia, mas sem grandes conexões históricas assim, mas é isso, tipo, a gente está vivendo um fim de uma coisa que a gente não consegue nomear, a gente consegue agir, né? Que isso tem muito a ver também com o que o artesão construiu, assim, né? Que às vezes a gente não consegue dar um nome para alguma coisa, mas a gente age. Por que você agiu? Por que você fez aquilo? Por que você criou um movimento mais agressivo, né? Então, assim, é isso. Eu acho que culturalmente, né, a sociedade também se constitui nisso, com movimentos meio que involuntários, assim, e até que em algum momento falou assim, não era tão agora eu estou percebendo, quer dizer, vai decantando uma certa construção, que é isso, assim, a gente está saindo de um momento de uma crise aguda que ainda não se deu conta de que eu vou fazer um chute aqui, né? Que esse neoliberalismo que a gente tanto critica faz 20 anos, ele está realmente morrendo, a gente não percebe. As raízes dele já apodreceram, mas ainda tem uns raminhos em cima que nos enganam ainda, e que estamos abertos a um novo, né? E esse novo, para muita gente que só andou criticando, tá vendo? Os liberais, tá vendo? Tipo, e aí esqueceram e falou assim, mas o que a gente está fazendo com a abertura do novo? A gente está agindo em cima desse novo? A gente está construindo novas formas de conviver, novas sociabilidades, e é esse o novo, que é esse barco, que me parece, assim. Que é assim, a gente consegue pensar coisas para o futuro? Ou a gente vai morrer com essa raiz que está morrendo, né? Sim. Então, assim, o que acontece mesmo é a gente se desapegar um pouco do que... E é esse ranço que eu acho que, no geral, a classe artística, a esquerda no geral, assim, principalmente brasileira, assim, tipo, não consegue tirar um ranço anterior para falar assim, tira a mochila de pedra, vamos olhar para frente? Porque tem uma geração toda que está olhando para frente. E isso que é o legal. A gente pode achar que o nosso barco está sem vela, o vento parou, mas o barco de muita gente está indo para frente. Tá? E esse novo, ele é a flor que fura o asfalto, né? Sim. Que ela vai nascer, ela vai aparecer. Então, na verdade, é só... E, assim, e também tem outra coisa, né? Velho é para ser saudosista também, né? Vamos ser sinceros. Deixa o novo para os novos. Deixa o novo para a galera que... E assim, e é isso, cada um no seu papel. Porque senão, vira uma outra questão, que é um problemaço da nossa sociedade atual. Os velhos não querem ser velhos. Eles querem ser jovens e serem irresponsáveis
e não tomarem conta dos novos. Não darem bronca. Porque dar bronca é muito chato. Não cuidarem, falar assim, você sai com agasalho, vê se come. Isso é um papel que muita gente adulta hoje não toma com relação aos seus próprios... Sim. Porque por medo. Por completa reação inaceitável. E aí isso é um pouco... ser igual ao adolescente, né? Se veste igual. E aí o grande problema, qual é o grande problema disso? O jovem fala assim, mas então quem que é a referência? Quem que eu vou brigar? Quem que eu vou... Não, a minha mãe é minha amiga. Tipo, daí vira tudo uma mistureba. E a gente vive nessa crise também, que é parte disso. E é parte de querer, de navegar, aí voltando de navegar, que aí navegar é preciso, viver não é preciso, né? E muita gente confunde o preciso, né? Com o precisar, com o preciso. Preciso de uma bússola. Que é o do verbo precisar. Tipo, o que é preciso? Viver não é preciso. Então, viver, você vai meter um barco para ir para a Índia, você vai parar no Brasil. E acabou. E aí você tem um mundo. Então, é isso. Tem que aprender a navegar. E não é preciso. Não é preciso, porque você vai para um lado, vai para o outro. Você vai para um outro lado do mundo. E você cria uma coisa nova. E eu acho que, para encaminhar para o final, que eu estou entendendo que a gente está indo... Não? Que é assim... A arte dos artesãos, ela nunca é precisa também. Ela não pede precisão. Ela não requer a precisão. No sentido de que e mesmo que nem ela precisa acontecer. Às vezes a Miss falava assim, olha, gente, hoje está todo mundo meio merda, vamos tomar um café, vamos aqui, vamos embora. Tal, coisa assim, né? Então, o que é preciso? O que é preciso fazer? A peça que vai mudar o mundo. Porque, assim, as coisas têm sabores diferentes, né? Não tem uma... Não precisa ter essa coisa, eu vou escrever um manifesto que vai mobilizar todos os trabalhadores do mundo, coisa assim. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E seria uma certa arrogância dizer que não tem isso, mas que é muito difícil também, né? Só que eu vi uma das reações que eu vi das pessoas de São Paulo, que são muito de nariz empinado, né, para ver peças outras do que os clássicos, assim. Muita gente muito impressionada com as peças dos artesãos, assim, caralho, sim, se você tira aquele pé arrogante de, eu preciso citar em francês, coisa assim, você consegue fazer coisas mágicas. E como a Mitz adora falar, qual é o estado de coisa que você vê no início da peça e depois do final da peça. O que está mexido ali? O que você mexeu no ar? O que você mexeu ali naquilo lá? E é muito interessante porque você vê que mexeu, sabe? Então e é interessante, é isso, assim, a questão é mais assim trabalhar os efeitos das coisas do que exatamente os conceitos das coisas. Conceitos, assim? Sim. Odi, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu puxar um assunto sobre a sociologia, né? Porque a Mirtes, ela é socióloga, né? A formação dela... Eu fiz a faculdade de Ciências Sociais. Mas a formação dela é Ciências Sociais. Assim. Sim. E o trajeto dela da dança é através de outras vias, não é da universidade. E você também fez Ciências Sociais. E você consegue, para a gente pensar assim, de que maneira a sociologia e a dança elas dialogam, né? De que maneira, como isso é presente nas criações, como você vê isso presente nas criações da companhia? Só uma coisa, a gente está falando sociologia, mas numa maneira geral, né? Porque a sociologia, a política e a antropologia, mas juntas, né? Se fala sociologia de uma maneira genérica, né? Se eu soubesse dessa pergunta, eu não sabia dessa pergunta não, gente, tá? Então, assim, eu não me preparei, podia ter olhado uma bibliografia. Nem eu sabia também. Então, também não sabia. Eu vou fazer aproximações possíveis com a minha memória e tudo mais, assim. Eu acho que uma primeira aproximação que eu tive, tem duas questões, eu acho que aparecem muito para mim. Primeira, com o teatro. A sociologia fez muitos trabalhos
que emulam a questão dos papéis, né? Que o seu papel é um papel social, né? Então, tipo, faz o Goffman faz muito isso, de uma leitura sobre que você encena você sempre encena algo. Você não existe como um ser o Diogo, né? Eu aprendi e eu desenvolvi e eu ensaiei milhões de dias e eu desenvolvi isso. Então, tipo, não é que o meu trejeito ou minha roupa ou minha barba é tudo planejado, é como se fosse um ensaio mesmo. Eu planejei um certo papel para exercer. Então, tem uma coisa aqui, né, que se constrói, né, que é de construção, né, de que você pode ter, inclusive, vários papéis numa vida, né, porque a gente sabe muito bem, tem um papel do filho, que eu era, mas eu tenho o papel do trabalhador, eu tenho o papel do estudioso, eu tenho o papel do amante, do esposo, do pai, um dia, sei lá. Então, quer dizer, eu tenho vários papéis que eu tenho que ir combinando isso. Do tio, né, agora. Tio mais recente, acabou de nascer um dia antes do meu aniversário. Então, assim, tem esse lado dos papéis, né? Que é muito interessante, porque daí a gente começa a complexificar uma coisa que era única. O que era o Diogo como essência virou vários Diogos, né? Ecoa isso de várias maneiras. A segunda aproximação que eu tenho da academia são estudos de posturas corporais. Não é exatamente dança, tá? Mas, assim, tem muitos estudos antropológicos sobre como as pessoas comem. Por que umas pessoas comem com a mão, outras pessoas inventaram o garfo? Por que numa sociedade você come com hashi algumas comidas e come com a mão outras? Por que algumas comidas... E aí tem tudo a ver com a postura do corpo, a hora do dia. Então, você tem uma série de coisas. Então, por que alguns usam cadeiras e fazem coisas coletivas? Por que outros usam um tatame e comem no chão? Sabe assim, você tem várias formas onde você constrói um corpo. Não é que o corpo ele é dado, né? É o contrário, você constrói um corpo que vai dar, eu vou dar um exemplo porque a companhia estuda isso muito, né? Que é do Doho, né? Das práticas de casa, né? Como você cuida do jardim, como você limpa a sua cama, como você faz a sua comida e você organiza as coisas, como você limpa as coisas. Quer dizer, esse como tem tudo a ver com a dança. A gente pode, assim, para quem não está enturmado com isso, assim, pode achar nossa, Diogo, tipo, mas eu tenho certeza que a Mitzvah só aqui estão sacando-se claramente, assim, tipo, e tem muita gente que ligado com a dança, com essas produções do corpo, é que não é que essa prática ela inventou as coisas assim, tipo, é que ela produz um corpo específico que vai ter certas qualificações, certas forças, certos entendimentos de como que funciona a respiração, né? Então você tem uma construção aí que vai dar um certo corpo que vai dançar de um jeito, né? Que vai dançar de uma forma, que vai ter uma composição, inclusive com cenário, com roupa e tudo mais, que vão se dialogar, vão ter atritos, né? Você pega a questão lá, a cerimônia do chá, você tem uma série de questões que o corpo tem que cumprir, senão não é mais cerimônia do chá. Quer dizer, não é só o elemento do chá, da erva, da temperatura, não, é o corpo que está ali exercendo a ação, assim. Toda a performance, né, que acontece nesse ritual. É isso. Na realidade, quando é justamente essa palavra, Ederson, obrigado por essa palavra, porque até é um ramo da antropologia que se chama antropologia da performance, que tem a ver justamente com isso que eu falei do Goffman, que a gente performa coisas e a gente performa mesmo no sentido de desempenha o que é o nós, o que é nós é o que a gente desempenha hoje, né? Muitos psicólogos, psicanalistas usam aquela história tipo, o que eu estou contando de mim hoje, na verdade é o de ontem, né? Sou eu ontem. Eu só consigo falar do meu ontem, mas tipo, mas eu estou aqui apresentando um negócio tipo, então esse sou eu hoje. Caramba, eu estou descobrindo coisas novas minhas, né? Então isso o corpo ele também se atualiza. Por isso, performance é uma forma sempre que não é histórica. A gente pode ver um corpo histórico, como ele
mudou. Mas performance nesse sentido é justamente que as coisas se atualizam naquele momento, né? Ele tá ali e é por isso que acho que nas composições da companhia aparece muito esse corpo sempre atualizado. Sempre, sempre, sempre. Né? Porque muda o estado mental, muda o estado emocional, muda o estado físico, muda o peso. Você não tem como compor aquilo num sentido como o Walter Benjamin vai falar, né, da era da reprodutibilidade técnica, que era do Xerox, né, milhares de corpos iguais, e só que é performance, não é Xerox, né? Sim. E você tem atualizações. Aí, só para entrar num terceiro ponto, que que as coisas são diferenças mesmo também. Aí voltando à questão da diferença, porque eu gosto realmente da diferença nessa questão do corpo, porque ela não é uma diversidade, assim, no sentido mais amplo, assim, né? A gente é treinado a usar o corpo. Eu lembro de ver um estudo, eu não tenho a referência aqui, mas era assim, um oftalmologista foi pesquisar olhares, né? Os olhos mesmo, de pessoas que estudaram, leram a vida toda e também de indígenas. Não sei se era, eu acho que era no Brasil, mas era talvez em outros países também. E aí, assim, o olhar indígena no meio de uma selva, de uma mata, tinha um olhar milimétrico assim, ali tem uma rã, super apurado. Só que os indígenas no Brasil foram acusados lá nos anos 40, 50, tipo, eles não conseguem ler. Eles não têm essa aptidão, porque eles não, né? Tipo, como se fosse uma questão intelectual, né? Só que a questão mais dada era que você treina o seu corpo para determinadas coisas e ele vai se constituindo dessa forma, né? Então, assim, e vocês sabem muito bem, né? Tipo, o corpo que é o corpo que vai ficar numa mesa de escritório, ele tem uma composição e um certo recrudescimento específico, que ele não vai mudar da noite para o dia. Ele não vai, ele precisa ser constituído por anos para ele ser isso. Quer dizer, então, o que acontece é que realmente algumas coisas a gente não consegue fazer, assim, da noite para o dia mesmo, assim, né? Tem possibilidades e aí olhar para o futuro. Mas aí só que eu queria dizer da diferença era assim, um outro olhar que a gente tem que ter, e aí pensando na nossa postura e na performance, é a questão, por exemplo, de uma certa oposição, vou colocar como uma oposição aqui, mas é só conceitual, tá? Não é uma oposição literalmente de guerra ou coisa assim nesse sentido. Mas, assim, o corpo do cristianismo, o corpo da igreja, o corpo daquele que vai na igreja, vai ler, que vai ficar sentadinho, que vai ajoelhar, que vai fazer a cruz, vai usar os braços. Ele tem uma certa composição das coisas. Mas se você olha as religiões que são advindas da África, que vieram para o Brasil, foram para a América Central, foram para Cuba, para o sul dos Estados Unidos e outros, assim, o corpo é central para se comunicar com Deus, com os deuses, né? Eu tô falando assim, tô fazendo uma aproximação aqui até meio perigosa, assim, mas assim, você dança numa cerimônia de candomblé, né? Você dança e você chama, você conclama, você fala, o corpo fala, sabe assim? É diferente, é uma outra ligação. Então, tipo, é nisso que eu acho que, só para eu não extrapolar e entrar em questões que tem muito mais gente, muito mais estudiosa, que vai falar muito melhor do que eu, assim, mas essas aproximações que as sociologias, as ciências sociais, fazem com o estudo do corpo, que vão estudar claramente, cientificamente, e não justamente criativamente, ou pensando o objeto da cultura, né? Estão olhando assim, que corpo é esse? O que ele faz? Então, por que esse corpo é diferente? Por que esse corpo, na religião, ele tem certas proibições de comida em certos momentos? Então, assim, tudo é meio interligado. Aí, de novo, voltando ao Levi-Strauss, é a cosmologia das coisas, que é assim, não existe o corpo pelo corpo. Assim, eu cuido do meu corpo, que é uma certa ascese que está muito dada na nossa sociedade atual, né? O corpo limpinha, como uma essência. Né? Oi? Limpinha, que quer tirar todo...
Isso. É profilática, é limpinha. Quer eliminar todas as diferenças, né? Isso é... Exato, que é perigoso, porque esse corpo, ele se pensa universal, ele pensa que ele pode puxar uma... eu vi aqui uma técnica aqui da Indonésia. Eu posso, tipo, como se fosse uma prateleira de coisas do mundo que é um supermercado, né? E não pensa que aquilo tem efeitos, quando a gente faz, muito mais profundos, porque sintonizados em outras coisas, né? Que tem a ver com literatura, com poesia, com comida, com vestimenta, com a temperatura. Com o clima, né, do lugar. O clima. Adianta a gente pensar... Esse corpo que eu estava falando, que se foi pensado, né, em vários lugares da África, que veio para o Brasil, é um corpo que, se fosse num gelo de 0 graus, assim, tipo, como que ele reage, né, a isso? Assim? Então, como que ele se constrói, assim? Então, é um corpo que tem que estar presente em algum lugar, assim, né? Então, não estou fazendo um juízo de valores, assim, no sentido de que existe um corpo melhor, né? Ou como muita gente na academia de dança pensa assim, um corpo mais completo, né? Apto a dançar bilhões de coisas, né? Assim, porque não tem função isso, não tem lugar esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu acho que, como os artesãos também pensam, assim, tipo, imagina assim, faz sentido para o seu corpo pensar isso? Na realidade, assim, é até mais radical isso, assim. O que o seu corpo está te falando, né? Que é olhar assim, tipo, cara, você quer pensar milhares de coisas do seu corpo, mas, cara, você tá com uma dor nas costas, e o que quer dizer isso? Sabe, assim, tipo, no meio de coisa, no meio de um monte de coisa, tipo, o que quer dizer isso para você? Então, acho que e aí eu acho que o corpo muito trabalhado das ciências sociais, né, no século XX, principalmente, é o corpo do trabalhador, né? É o corpo do trabalho, no mundo do trabalho, assim, né? É o corpo que no começo do século XX, aliás, tem um documentário que eu mandei já para vocês uns anos atrás, é um documentário meio antigo, que se chama 1900. Eu não lembro o nome do diretor ou diretora, não lembro agora, mas que vai pensar assim, quem que é esse corpo no começo do século XX que precisa ser milimetricamente pensado para que ele aperte uma porca ou um parafuso e gaste menos energia? Então, esse corpo ele precisa ter o cotovelo um pouquinho mais baixo e aí ele vai apertar 5 parafusos a mais num dia. Eles faziam estudos deste corpo. Nesse documentário, eles fazem milimetricamente isso. E aí, o que acontecia? Tinham professores de educação física que treinavam os corpos para fazer determinados... Produção, né? Isso. Então, quer dizer, isso tudo que vai... E aí eles vão juntar a Alemanha nazista, a Itália fascista, a União Soviética, e mesmo os Estados Unidos, que tinham o Henry Ford fazendo todos esses estudos. O Henry Ford foi um dos primeiros, foi um dos pioneiros que foi fazer estudos de pessoas com deficiência para trabalhar dentro da fábrica. Ele falava assim, estudos, pessoas com menos um braço, o que elas conseguem fazer? Tipo, na realidade, as pessoas falam, nossa, que cara mais altruísta, né? Ele estava trazendo, tipo, não, ele estava querendo entender a eficiência milimétrica do corpo. Então, assim, o máximo. O que acontece é que vai dar naquele ideal de perfeição do corpo, que vai dar lá na Olimpíada de 32, Leni Riefenstahl fazendo os atletas gregos lindíssimos, e aquele ideal... Engraçado você estar falando isso, porque é quando Laban é obrigado a fugir da Alemanha, em 1936, porque ele tinha toda uma abordagem do corpo maravilhosa. Ele é o primeiro a falar sobre o que você sente, que está nos seus movimentos, dos movimentos de sombra, propondo uma terceira via de trabalho de corpo. E uma dança coletiva, né, Mirtz? A dança coral. Danças corais. E ele ia abrir a Olimpíada. E quando o nazismo sacou,
o que era, acabou, não, você... E ele teve que fugir para a Inglaterra, aonde ele vai estudar as fábricas, Diogo. Lá olha vai só. estudar as É fábricas. isso, é isso. Então, é Né? isso. Tem... demais. Então, e aí tem um olhar aí, porque é muito impressionante, né? O quanto que a gente constituiu esse corpo que não podia fazer mais nada, não podia pensar comida e tudo mais, né? Saímos de um horror do século XVIII, XIX para cair num ideal de perfeição que agora esse corpo ele precisa ser essencializado no máximo, que eu acho, minha intuição diz que a gente está vivendo isso agora. Na verdade, não é à toa que a gente está vivendo um certo paralelo com teorias totalitárias, nazistas, fascistas. Isso que eu ia te falar, né? É justamente o corpo que está no centro essa das ligação da política com essas religiões pentecostais, né? Que elas, muitas delas têm uma estética que é de limpar, né? De cabelo, bom, é uma seara que é melhor a gente não mexer, né? Mas, que na realidade, assim, como diz o Weber, lá na Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, e aí voltando, porque o Weber usa o Goethe para falar sobre as afinidades eletivas, não é por acaso que os protestantes tem lá, tipo, mas esse cara, ele pensou o capitalismo, tal, coisa assim. Tem uma certa lógica aí de um olhar sobre prosperidade, de um olhar que o Weber vai falar isso de uma maneira magistral, um dos livros que é obrigatório ler, assim, que tem um olhar aí que ele tá dado, tá? Ele tá dado no século XX inteiro, século XXI agora, e o Weber ele é até pessimista no final do livro, que ele vai falar que isso não vai mudar até o final do último uso da última gota de petróleo, né? Nossa, então tá bom. Profético, né? Sim, mas é que eu acho que foi possível para o mundo constituir outros corpos que também foram úteis ou parte desse utilitarismo, que não são só esses evangélicos, sabe? Assim, eu acho que aí a gente tem que entender os contextos mesmo, sabe? Assim, mais específicos. O que me parece é que a partir depois da Segunda Guerra, né, quando há uma mudança clara e por isso vários regimes e tratarem da questão da cultura, mesmo a Inglaterra que a gente acabou de citar, a partir da Segunda Guerra, começaram a tratar questões de estudo de música, artes, como obrigatórios, porque o corpo não era só aquilo lá, preparação para o trabalho, né, uma educação muito focada numa coisa só. Precisava ampliar as coisas, saber que as coisas tinham valores, tinham éticas, né, coisas assim, e que vai constituir, né, um certo arcabouço de corpo físico que vai dar num pensar que é hippie, que vai dar em maio de 68, que vai dar em movimentos de protestos de mudança de regulação civil nos Estados Unidos. Quer dizer, a única coisa que, como cientista social, eu não queria cravar que é um conceito lá do começo do século XIX, mas que é uma palavra muito perigosa para a gente, que eu realmente quero criar uma divisão aqui, determinismo. A gente não pode cair em determinismo, né? Assim, eu acho que a história nos mostra quanto que é possível mudar e quanto que um certo lugar acontece, uma certa coisa política, um assassinato, ou ela mobiliza as pessoas para mudar as coisas, assim. Então, tem uma fagulha, né? Eu não acho que a história da humanidade seja grandes segmentos deterministas. Olha, é assim que vai acontecer e tudo mais. Muito pelo contrário, assim. Eu acho que se há algo que a gente pode ver muito
de que as mudanças são possíveis, de que elas estão dadas, inclusive, por todo esse processo que a gente passa pelo corpo, que o nosso corpo nega muitas coisas, ele não só aceita. Então, assim, essa coisa do corpo calmo, dócil, ele pode ser por um momento. Disciplinado, ele pode ser por um momento. Ele pode ser castigado, ele pode ser realmente duramente ali, mas ele vai se revoltar. Ele se coloca em outro lugar. Ele se pensa em outras posições também. Pode não ter forças, pode construir estratégias, né? O corpo constrói estratégias também, né? Porque eu posso dar um exemplo. A gente pode achar que numa certa linha, porque os portugueses, e aí o Império, e aí a República chegou no Brasil, como que a gente explica, então, portanto, a permanência de indígenas e quilombolas, né? Olha a resistência que esses caras fizeram para manter suas culturas, suas línguas. Olha as estratégias que esses caras construíram para combater, mesmo sendo iniciados, esse extermínio. E ainda se manter vivos, construindo a sua língua e tudo mais. Mantendo sua comida, suas sementes, né? Por isso que eu acho que daí eu pego o Benjamin tem um texto que é sobre as teses da história, né? Que é isso, que tipo, se a gente parar numa praça aqui em São Paulo, lá na Praça Princesa Isabel, que tem um cara com um cavalo, né? Tipo, lá, tal, uma estátua de bronze, né? E coisa assim. Se a gente parar para olhar isso, que história que a gente vai ver? Aliás, o tema das estátuas está muito presente agora, né? Está muito presente. Ainda bem que eu peguei esse exemplo, porque foi meio sem querer. Mas, então, assim, que história que a gente vai ver numa estátua daquela? Que história? Com certeza é um cara muito famosete, que ganhou uma guerra, que era um lorde, que tinha títulos e tudo mais. Aí o Benjamin, ele vai usar uma fala, que eu acho que é uma imagem, que é tipo, a gente tem que investigar não a história dos vitoriosos, porque a história dos vitoriosos está aí, né? Então, tipo, a gente tem que investigar a história, aí eu adoro, porque eu tive um professor de antropologia que falava isso e era mágico, assim, era assim, a história a contrapelo. Tipo, a gente não... Se você alinhar, né? Tipo, beleza, você vai ver sempre a mesma coisa. Você vai lá no shopping, você anda de carro, você não tem pandemia, né? Só que se você olhar claramente, tem pessoas no bairro de Paraisópolis que está se organizando e é um dos bairros que tem menos casos, que se auto-organizando. Quer dizer, essas histórias precisam ser contadas. Precisam ser contadas. Então, assim, a gente sair do determinismo histórico mais amplo, que é da história, dessa história mais geral, os Estados Unidos ganhou a guerra, quer dizer, tipo, não, gente, tem gente ganhando guerra todos os dias. Tem gente fazendo coisas. O MST é uma história que precisa ser contada e recontada, porque, inclusive agora na pandemia, eles estão alimentando milhares. Exato, para não dizer milhões, né? Isso não é falado. Exato. Inclusive, a imprensa dita da esquerda, ela fica falando só, que eu nem quero trazer esse tema aqui, mas ela fica sendo pautada aquele débil mental que está lá. Uma pauta única e uma narrativa só... Por que eles não estão contando essa história, essas que você está falando, a contrapelo, que isso é maravilhoso, né? Então fica essa imagem aí do Brasil como se a gente fosse um bando de doidivano, né? E não é de todo verdade, porque tem essas histórias. Além da questão do Ghost, né, que a gente gostaria de retomar com você, também tem dos fantasmas de Fukushima, também tem uma outra pesquisa que eu acho que você poderia contribuir maravilhosamente, que é essa aproximação do horror com o corpo indígena e com o corpo da gente brasileiro. O corpo urbano aqui
como que se faz essa mistura, Tá fazendo perguntas Como difíceis, que viu? é possível. Mas Isso é para um novo projeto. Isso é para uma... conversa, né? Ô, Diogo, deixa eu Não. te fazer uma Oi. pergunta que a gente fez para todo mundo aqui, já para a gente Tá. encaminhar para Tá bom. fechar, né? Que espetáculo da companhia, não só que você participou, ou que você assistiu como público, que você gosta mais, que você gostou, que você acha que merece uma fala, uma análise, sei lá, que trabalho que você que te toca de uma forma diferente, que não só no sentido da trilha ou da sua participação, mas te toca como Aham. público mesmo. Eu tenho uma favorita desde sempre, desde quando eu ajudei a criar, né? Não sozinho, mas que é o Duas Mulheres Sombrinha no Lugar da Fábrica, Uhum. né? Duas mulheres Com sombrinhas de brancas com no lugar sombrinhas sombrinhas brancas, no isso, lugar da fábrica de de explosivos. inspirado explosivos. no Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino. Isso. Porque, é o meu livro inspirador, é aquele lugar que eu sempre volto, né, para ele, assim. É um livro que tem tudo a ver. Eu vou conectar então com isso, assim. Porque quando a gente estava falando do final da Segunda Guerra, que teve essa explosão, né, tem uma série de literaturas fantásticas, Senhor dos Anéis e outros, né, que apareceram, né, porque tinha um monte de pessoas que não conseguiam pensar a realidade daquele lugar, assim, né? Aquele lugar tudo explodido, né, na Europa, assim, principalmente, né? Então, o que eu vou fazer? Como que eu consigo pensar a minha vida? Daí começou a construir mundos fantásticos, assim, gigantescos, né? O Tolkien, ele vai criar língua, ele vai criar mapas, ele vai criar dialetos, ele vai criar milhões de coisas. E o Ítalo Calvino tem muito a ver com essa história. Ele vai estar, né, nesse bojo de uma literatura fantástica na Itália, que vai tratar dessas coisas, tipo, que a gente não consegue dar conta também, né? E aí, assim, é lindíssimo, né, Cidades Invisíveis, assim, porque ele tem uma trajetória sobre o império, né, que é um império lá no outro lado do mundo, né, e que ele pega um Marco Polo, né, inventado, né, também italiano, que tipo é aquele tipo, olha, eu quero viajar foda-se, eu quero sair dessa Itália que está arrasada, né, de guerra, que precisa se rever, um monte de gente violenta que queria matar um outro por poucas diferenças, coisa assim. E aí ele vai olhar um Marco Polo que é tipo um ídolo, né, tipo, nossa, o conquistador, o cara que trouxe, que fez as rotas e tudo mais, e vai colocar ele como um pensador das coisas, criativo, porque ele vai chegar na frente do imperador lá e vai falar assim, você visitou tal cidade? E aí, em certo momento, você começa a pensar assim, esse cara não visitou nada, ele está inventando. Né? Tipo, ele está inventando a cabeça dele, porque daí chega uma hora que o Marco Polo fala assim, eu estou lembrando de cabeça, tá, gente? Vocês estão me pegando de surpresa aqui. Ele fala alguma coisa assim, eu tô com saudade de casa, eu tô com saudade de Veneza, eu tô com saudade de lá, várias coisas da Itália, assim, tipo, tô com saudade de casa. Eu não quero saber essas cidades da China, da coisa assim, eu não quero saber. Então, muitas vezes a gente pode pensar que mas eram cidades que ele estava na memória lá de trás, que eram cidades reais que também o imperador não estava nem querendo saber, que ele não ia visitar, foda-se. Então, tipo... E agora você está me lembrando de uma coisa muito louca, né? Porque ele está mais atual do que nunca. Sim. Puxa, sim. Emir, você apagou... Vocês estão me vendo? Agora sim. É que, por exemplo, que minha bateria está acabando. Rota da Seda sendo reconstruída nesse momento, né? A Itália está traumatizadíssima com essa epidemia, né? Então, também talvez fosse o momento de recuperar esse... Eu preciso só de bateria. Vocês querem parar um pouco?
Não, eu posso falar rapidinho, aqui. vai seguindo que eu pego a bateria. Beleza. Então, assim, eu acho que esses são muitos temas, né, que a gente tem vontade de trabalhar. E, assim, também para as pessoas perceberem que quais os momentos que a gente te chama, né, te solicita, deixa eu ver como é que o Diogo está pensando sobre tal coisa. Porque a gente tem um pensamento igual, mas diferente, né? Uhum. É igual, Sim, mas é diferente. Então, eu penso assim, deixa eu ver como é que o Diogo está pensando, né? E tem, assim, momentos que ficam na minha cabeça muito fortes, né? Porque quando começou a ter essa questão do golpe, de tirar a presidenta Dilma, a primeira vez, eu lembro isso, nunca mais vou esquecer, a primeira vez que a gente ouviu bater panela, qual foi minha atitude, assim, corporal? Eu peguei o cachorro que a gente tinha, eu fui para a cama, peguei o telefone e liguei para quem? Para você. Sim. Assim, E eu não estava ouvindo nada, exato. Assim, né? eu lembro desse dia. Então, assim, isso mostra essa relação da gente. Uau! Acendeu a luz. Mostra essa relação que a gente tem e como que isso perdura, né? Apesar da diferença de idade, mas é muito bom, né? Então, e outra coisa que você também faz muito são sugestões e orientações sobre essa tecnologia louca que a gente não domina. Opa, tá dando eco. Gente, me lembrem uma coisa. Foi o Duas Mulheres que a gente fez que gravou para o Sesc TV? Qual das peças que a gente gravou? Que eu acho que foi, não foi? Eu acho que sim. Foi no João Caetano? Foi o Duas Mulheres. Sim. Então, essa peça, a gente foi fazer uma pesquisa em Santos, no bairro do Valongo. E a gente fez uns vídeos muito bonitos, que eu já nem sei onde é que foram parar. Enfim, né? É muito gostoso, né? Toda essa parceria, essa relação, esses estudos, né? Que a gente ainda bem que nunca está satisfeito, que nunca foi o tanto que a gente queria, né? Mas assim, né? E até no palco você ia, porque tem duas peças nossas que não deixa de ser uma música, uma questão musical, mas só está no ritmo da fala e no ritmo como você contracena com a gente. Ô, Ederson, lembra uma coisa aqui. Foi o Duas Mulheres que a gente gravou pro Sesc Dança Contemporânea no João Caetano? Foi no programa Dança Contemporânea do Sesc, teve um registro desse espetáculo. Não, foi muito legal essa experiência de gravar para a TV, porque a gente mudou o espetáculo por causa da luz, né? Principalmente porque a TV tem uma luz muito diferente. E isso me marcou. Eu acho que a produção da peça, assim, gente, a trilha sonora dessa peça, assim... Lindíssima. Lindíssimas, assim. Tipo, tem uma música do Air, que é do francês, que chama Paris, Texas, se eu não me engano. Tô pegando todas as coisas de memória. É linda, a abertura é singela, é delicada. Aí depois ela vai para né? O Beirute, tem o Asilos Madalena, do Mars Volta. Sabe assim, assim, das coisas que ufa, ainda bem que eu fiz na vida, sabe? Assim, eu acho que nós estamos misturando com Esquina também. Ah, será? Pode ser. Também. Eu acho que a gente está misturando. O Mars a gente usou no Esquina. O Mars é do Esquina, né? Então tá. Porque é na cena das beguinagens. Sim. Que a gente apoiava nos cotovelos. Sim. E eu lembro desse processo ser muito, muito legal, assim. Eu acho que muito estruturado, assim, foi um momento bom para ter várias coisas da peça, várias cenografias,
muitos ensaios, foi um momento que eu consegui descer muito na parte do texto, para falar. Me empolguei muito nas músicas, assim, para construir os loopings e tudo mais, assim. Por isso que me marca mais essa. Eu acho que ela é legal. bem... Ninguém ela tinha é bem... falado das mulheres ainda. Para mim ela é bem... vocês falaram do Garças, né? Para mim, quando eu vi o Garças no Sesc do Centro, né? 24 de maio. Eu falei para mim, eu liguei para mim e falei assim, tem muita cena, hein? Pode tirar, acho que sabe assim, tem coisas muito. Tem que tirar, assim, então, acho que tava muita coisa repetitiva. Isso que eu já tinha tirado muita coisa. Pro Duas Mulheres, assim, eu acho que é uma peça até hoje, assim, caralho, é isso. Sabe assim, tipo, é isso. Era o que... E assim, gente, vocês estão ouvindo, né? Parece que é uma coisa pronta, que a gente ensaiou e fez. Mas é lindo ver uma peça nascer, porque nascer é aquela coisa, a gente tá desengonçado, você ainda não sabe os espaços, você não sabe muito bem como vai ecoar as coisas e tudo mais. Então, demora uns bons espetáculos para que você entenda, não, isso aqui vai funcionar desse jeito aqui, agora vai. Então, assim, demora, sei lá, 5, 10, tem peças que vai 15, que você ainda fala assim, caramba, não tá dando. Não nasceu assim, ainda tá... Ainda, tipo, mas eu lembro de ver o Duas Mulheres, assim, eu falar, ufa, que bom, sabe assim? Qual que é o Beirute? Foi o Duas Mulheres que a gente usou projeção também. Sim, foi a primeira peça. Beirute, primeira não, a segunda, né? A gente tinha usado no Rua. Tem um Rua, né? Isso, tem um Rua. E tem as cenas que vocês gravaram em Veneza, né? Sim. Você me lembra bem. E que aí entra o Beirute na trilha. E que é linda, muito né? Porque, bonita, né? Eu lembro que esse espetáculo a gente pesquisou, além do Valongo, casas em demolição aqui em São Paulo. A gente foi em umas demolições no Aclimação, porque justamente é isso. O texto, a gente tirou o título da peça de um dos relatos de viagem do Marco Polo, né? Onde ele fala que naquele lugar existia, onde estão duas mulheres com sombrinhas brancas, agora existe uma fábrica de explosivos, né? Uma relação com a cidade de São Paulo, de construção e desconstrução, com a cidade de Veneza, né? E foi um casamento muito interessante, né? A letra do Beirute é Postcards in Italy, que é o nome da música, se eu não me engano. O Calvino tem uma das cidades que é a cidade cartão postal, que era que a pessoa olhava o cartão postal e aí tinha era como se fosse um efeito cascata, assim, tipo, é a cidade cartão postal que você tira a foto com o cartão postal, sabe, tipo um Inception então você tinha e é sempre ligado com essa questão da memória, né? A memória é a ligação do livro, né, do Italo Calvino, assim, ela tá sempre em jogo. O que eu lembro, o que eu não lembro. E aí o que eu lembro não é uma memória fática, histórica, né? Imagética. Não, ela é memória sentimental, ela é memória das dores, das desconstruções. Inventada. Que se inventa, que cria, que se apaixona. Claro, tem a ver, o nome das cidades são todos nomes de mulheres, né? Também. Que tem a ver com uma série de outras coisas, mas assim, e aí ele vai narrando essas cidades assim com percursos muitas vezes absurdos, ilógicos, que não se concatenam com uma coisa de uma arquitetura urbana mesmo, assim. E aí eu lembro de trazer um texto de um italiano que eu estudei na faculdade agora, não lembro o nome dele, mas assim, que ele vai usar a cidade que os gregos e os romanos usavam os aposentos das casas, dos palácios, como lugares de construir a memória, de treinar a memória. Então, eu lembro que, tipo, aqueles lugares onde tem a tal estátua, depois o outro cômodo tem a outra, que era para a pessoa memorizar uma certa trajetória narrativa, que é assim que a memória funciona, né? Que, tipo, a gente vai lembrando de coisas. E aí tem a ver com também as janelas, vitrais. Os vitrais de igrejas que também contam histórias. Eles são escatológicos, tem coisas bizarras e coisas assim, mas eles tinham funções de ensinamento no momento que
você não tinha ainda um livro, uma coisa. Mesmo a Igreja Católica demorou muito tempo para ensinar as pessoas a lerem para lerem a Bíblia diretamente. Eles não permitiam isso. Permitiam uma certa leitura através de imagens. Então, as cidades sempre se constituíram dessas imagens. Aí a gente estava falando das estátuas também, né? Então, essas estátuas e essas imagens de como que o poder se constitui, como, né? Elas constroem essas memórias para a gente. Elas constroem o lugar que a gente pertence. E você vê como os assuntos são recorrentes, né? Eles não... Memória, água, construção, desconstrução, eles estão... perpassam várias peças da... Eu não vou dizer Nossa, todas. muitas. Impressionante. Impressionante. Sim. Sem ser uma coisa pensada, né? Acontece. Assim, na verdade, assim, se eu pudesse falar que é pensada, eu pensaria num jeito meio marxista de falar, marxiano, né? Não marxista. Como que o Marx pensava que era assim, a gente não olha realmente o mundo como ele é. A gente vê uma imagem dele, a gente volta para o nosso intelecto, reprocessa isso, e ao invés de a gente ganhar, isso aqui é porque qual era a teoria? Era que, tipo, a gente vê uma coisa e dá por ela mesma. Tipo, isso aqui é um produto do meu trabalho. Tipo, não, cara, isso aqui é um jeito de você oprimir, quer dizer, tem outras camadas essas coisas, né? Então, o que acontecia? Como a gente não acessa diretamente o mundo real, a gente olha, reflete sobre ele e coloca para o mundo um novo olhar já intelectualizado. E para mim esse é um olhar de aproximação com a construção das peças dos artesãos, assim, que ele não é que ele não passa pelo intelecto, é que ele não dá de barato que a realidade é só a realidade. Sabe assim? Que dinheiro é dinheiro, que status é status, que o burguês é burguês. Essa é uma bela maneira de explicar. Então, quer dizer, assim, porque eu passei muitas reuniões com vocês falando pra caralho, escrevendo pra caralho. Mas, assim, quer dizer, sempre foram pensadas essas coisas, sabe? Só que a questão não dá de barato que assim, isso aqui é só uma latinha. Pronto. Tipo, não, gente, não é só uma latinha. É justamente muito por mais. Isso que a gente pensa que a gente é muito mais coisas. Então, Porque fica uma sensação de que a gente lê, estuda, mas aquilo não virou cena. Isso aí a gente estudou, mas não virou cena. Não é isso que vira cena. Pode não ser, pode ser o caminho contrário. Pode ter uma cena que é apresentada e que nos leva a uma porrada de estudos também, né? Não é assim, só... Gente, não é um único caminho, né? Como vocês dizem que tem coisa que fica no vinagrete, não é isso? No vinagrete. Então, é isso. Tem coisas que são para aquele momento, tem coisas que... gente, para frente. Então, pra frente. Eu já botei um monte aqui, só nessa conversa. As coisas também não são literais e funcionais e práticas nesse sentido só, assim. Parece que não desenvolver do corpo, como é uma coisa que você tem que fazer ali naquele momento, tudo se constitui naquele momento, né? E quando eu estou colocando isso, que o intelecto tem uma ação no corpo, que a gente constitui essas práticas com valores, com éticas e tudo mais, o corpo, ele reflete essas coisas também, né? Então, ele não está ali para ser um objeto meio involuntário, né? Eu estou aqui agora refletindo isso aqui. Que a gente vê muito, e a Miss pode me ajudar nisso, que a gente vê muito em intérpretes muito jovens, que ainda não têm um repertório, que ainda não viveram reais dores mesmo. Separações, mortes, brigas, coisas assim, que a pessoa tá ali ainda meio, eu posso fazer qualquer coisa, não, vou voar, coisa assim. E aí tá desconectado, porque realmente parece uma prática meio solta do restante, sim. Mas a partir do momento que a pessoa começa a intelectualizar mesmo a coisa, começa a refletir, não, isso aqui tem a ver, nossa, mas por que eu repito esse sinal? Daí, caramba, tem a ver, e aí começa a pensar mesmo. E essa inocência é muito bem-vinda, né, em cena, quando eles começam.
Hoje a gente não tem mais nenhum jovenzinho na companhia, mas quando tinha, eu me divertia muito, porque eu acho que era legal ter esse contraponto, né? De Sim. pessoas que ficavam perdidas em cena. Aliás, nem muito jovens, tem pessoas que saíram ano passado que continuavam perdidas em cena. E aquilo tem uma função, é louco, né? Não sei explicar, mas porque a vida é assim, você pode passar a vida perdido, né? Sem saber muito bem. Sim, sim. Né? Você não sabe muito bem o que está fazendo ali. Sem citar nomes, assim, mas é isso, né? E... Que legal. Diogo, que legal, né? Eu pensei muito, e tomara que a gente tenha uma outra oportunidade, que você pudesse ir, né? Quando a gente foi dar aula lá em Washington com a universidade, que a gente criou uma parte do espetáculo Estranhos Seres com os atores bailarinos de lá, né? E junto com a Meida. E eu acho que você iria adorar essa experiência, né? Porque é uma outra realidade, são outros corpos. Tentar traduzir uma inspiração nossa, muito conectada aqui com a cidade, né? Para um outro ambiente, né? Para uma outra dinâmica de relação com a cidade, de corpos, né? Corpos muito jovens, uma outra cultura. Foi uma experiência muito rica mesmo. Tomara a gente possa repetir, né? Infelizmente, a apresentação ia acontecer em abril, mas por conta da pandemia não houveram apresentações, talvez no final do ano, né? Mas o mais legal é o processo que a gente fez com eles e que daí você passa limpo, parece que muitas coisas, porque você tem que retomar, né? E aí a gente vai terminando essa conversa, eu com vontade de remontar todas essas peças outra vez. Sim. Mas foi bom. Elas têm uns efeitos muito bons, assim, e eu lembro de muitas delas, assim, com muito carinho. Tem o Esquinas também, que a gente fala. A gente nem entrou no Esquinas, né? Esquinas era muito bom. Sim. Eu nem lembro mais. Essa que tinha umas caixas, né? Eu não lembro mais quantas peças a gente tem. Já perdi a conta. Isso porque a gente focou. Eu foquei, né? Por minha conta, essa é a minha responsa. Eu foquei nas coisas de teatro, né? Porque as coisas de fora, de rua, né? Tem outros sabores, outras experiências. A gente foi fazer em Boiçucanga, a gente foi fazer na Ilha Bela, né? Na rua, na orla. Tem outras coisas aí. Na Praia Sem Luz. Na Praia Sem Luz. A gente fez na São João. Eu lembro, olha que época idílica. A gente fez na Avenida São João, com vocês fazendo slow, com pedaços de cana para criticar o Bush. Sim. Você lembra disso? Claro. Lembra. Olha, o presidente dos Estados Unidos era o Bush, meu. Que isso? Que loucura. Já faz tempo, já. Já revela a idade isso, viu? Já revela a idade. Então, tem coisas muito especiais que a gente fez de rua, assim, em Blumenau, eu lembro que a gente fez também. Sim. Quer dizer, que a gente fez lá perto do Correio Central, aqui no centro de São Paulo, né? Aqui eu tô morando perto aqui, né? Então, na descida, que fazia aquela lavagem, qual é o nome dessa peça com os potes de água? Formas que o acaso e o vento dão às nuvens. Isso. Meu, a Gisele ficava perto de uns mendigos, assim, uma das cenas mais, assim, fodásticas que eu vi. E a polícia passando muito perto. A polícia, isso. A polícia passou nesse e a polícia passou no viaduto da Santa Ifigênia também. Sim. Também. Na outra vez. Meu, isso realmente são momentos muito importantes, mas a gente faz outra vez. Faz outro encontro para falar da rua. Porque você também gosta muito de estar perto do festival Visões Urbanas, sim, né? Sim. E tem isso também, né?
Ainda tem a festival. gente sai fora do mundo e acaba o festival e a gente fica perdido assim bem um mês, né? Porque Sim. é tão bom, né? É tão lindo e é um encontro de pessoas tão intenso. Sim. E você sempre fica foi muito assim. legal. E assim aprendi muito nessas perspectivas assim para ver como que se faz, né? Como se pensa, como esse corpo europeu, né, é muito diferente, né, realmente Muito do diferente. corpo brasileiro, assim, e que está menos E as dado formas a de produzir improvisações. também, né, Diogo? A forma de produzir deles é muito diferente da nossa. É muito, É um assim. aprendizado E como minha visão, tá? Não quero nem tipo comparar com a de vocês, mas assim, como que esse corpo brasileiro lidado nas cenas urbanas assim tem muito mais prática, tem muito mais repertório, consegue conceber a diversidade e a diferença do corpo muito melhor. Era muito doido ver pessoas europeus evitando viver ali o dia a dia precisa ter uma separação do público. Não, gente, é na rua, dane-se. Vai, segue aí. Mas a pessoa tá entrando, tipo, ué, o que você quer que eu faça? É na rua. E aí com todas as questões, né, que a gente viveu lá. Com padre, com autoridades, Nossa, com PM, com GCM. A cidade tá viva, né? O festival ele acontece numa cidade que tá viva, não é numa cidade histórica, sei lá, do que sul tem da França isso. é numa cidade. Mas cidade, se a gente pode pensar isso em Roma, cara. Em Roma, junta assim ali, faz aquele negocinho ali, pronto, acabou. Sabe assim, mesmo a cidade turística, uma das mais turísticas da Europa, ainda tem essa coisa meio fechadinha, assim. Formal, São Paulo invade as coisas. Sim. Aqui é para os fortes. Sim. Justamente. Legal, Diogo. Obrigadão pela conversa. Obrigada. Valeu. Acho que deu para as pessoas terem um pouquinho, né, da ideia